Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior e, como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa, que haja muita paz na sua casa, na sua família, muita saúde, muita alegria. Nós estamos aqui sempre falando a respeito de Chico Xavier. Chico Xavier, por si só, é uma mensagem de paz, né? É uma mensagem do Cristo, é uma mensagem de luz. Falar a respeito de Chico Xavier é falar sobre o Evangelho vivo. E nós temos aqui diversos livros que escrevemos, livros que foram escritos por outros autores, livros biográficos com muitas histórias, com muito conteúdo a respeito das lições que Chico Xavier nos transmitia. Mas hoje nós vamos nos referir novamente a este livro de nossa lavra, Histórias hilárias e sábias lições de Chico Xavier. Hilárias porque são engraçadas. Chico era um espírito muito alegre. Chico era um espírito feliz, muito alegre. Claro, tinha os seus momentos de tristeza. Até o Cristo teve o seu momento de tristeza no horto, no Jardim das Oliveiras, quando chorou. Todos temos na Terra os nossos momentos difíceis, momentos de abatimento, mas também temos os nossos momentos de alegria. E Chico era um espírito muito alegre, muito feliz e contava muitas histórias interessantes, engraçadas, pitorescas. Por exemplo, quando ele falava aqui a respeito de humorismo, este livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier, é uma edição da LEP de Uberaba. Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. Trata-se de um livro recente, você poderá adquiri-lo pela loja virtual da editora, da LEP, ou então você poderá também adquiri-lo através das distribuidoras, não é? Aqui no capítulo 84, Chico fala sobre humorismo. Ele disse assim: isso mesmo, nós precisamos do humorismo, ou entraremos num tal clima de tensão que nós seremos considerados loucos. Muita gente diz, não se sabe se o Chico é católico ou se é espírita. Por que eu vou hostilizar a religião católica, que é minha mãe espiritual? Eu não posso. Eu sou espírita há muito tempo. Para ter esta pretensão e esta disposição de ir contra as ideias que minha mãe me deu e que me servem até hoje. Ela me ensinou a pronunciar o nome de Deus ajoelhado. Olhe, para pronunciar o nome de Deus de joelhos, dói para chuchu. Vejamos aí o humor do Chico, falando conosco lá no Abacateiro. Olhe, para pronunciar o nome de Deus de joelhos, dói para chuchu. Eu estou com este joelho doendo. Certa vez, um irmão chegou aqui. Eram 5 horas da manhã. E ele falou, você me desculpe por eu ter chegado a esta hora tão tardia. E eu disse, não, você chegou muito cedo, pois o dia está amanhecendo. Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então Chico encerrou
com este ensinamento maravilhoso, uma de suas frases lapidares, né? Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Em seguida, ele nos fala aqui sobre o verdadeiro Espiritismo. Eu creio que isto deva ser fruto da educação dos sertanejos, acreditarem que pagando bem irão conseguir curas espirituais. O verdadeiro Espiritismo não pode cobrar nem mesmo os remédios que receita aos doentes. Também sou contra essa história de meter o canivete no corpo dos outros sem ser médico. O médico estudou bastante anatomia, patologia e por isso está habilitado a fazer uma cirurgia. Porque eu, sendo médium, vou agora pegar uma faca e abrir o corpo de um cristão sem ser considerado criminoso. E aqui ele sorri quando ele faz esse comentário. Abrir o corpo de um cristão. Eu já fui operado 5 vezes, ele diz aqui, e vários médiuns me ofereceram seus serviços. O espírito de Emmanuel me disse: você deveria ter vergonha até de pensar em receber esse tipo de cura, porque todos os outros doentes vertem sangue, usam éter, tomam determinados remédios para melhorar. Como você pretende curar-se numa cadeira de balanço? Nós nos recordamos de que Chico tinha muito respeito por todos os médiuns, pelos médiuns de cura. Ele tinha muito respeito, inclusive, pelo Zé Arigó, que recebia o Dr. Frites. Certa vez, inclusive, o Zé Arigó ofereceu-se para operar o seu olho, aquele seu olho esquerdo doente. Chico, no entanto, agradeceu. Ele agradeceu dizendo que não podia, que estava tratando com médicos, mas nem por isso ele deixava, às vezes, de indicar pessoas, indicar o médium Zé Arigó, que era um médium muito sério, a indicar o Zé Arigó para pessoas que, às vezes, necessitavam daquele tipo de socorro, ou que tinham aquela fé, ou que estavam mesmo necessitados de um socorro emergencial, de vez que estavam até desenganados pela medicina. Mas o Chico achava que a cirurgia espiritual dispensa instrumentos cortantes. Ele dizia que a verdadeira cirurgia espiritual, que os espíritos não necessitam recorrer a instrumentos cortantes, a faca, ou canivete, gilete, bisturi ou qualquer outro objeto cortante. Ele dizia que os espíritos, quando tinham permissão para intervir, eles interviam e curavam através dos médiuns, mas sem necessidade de que o corpo da pessoa, por exemplo, fosse invadido por um instrumento cortante. Mais adiante aqui, nós temos aqui as mais diversas histórias, podemos abrir aqui em qualquer página. Aninha, por exemplo, olha aqui uma história interessante. O Chico tinha muito apego aos animais.
ele tinha muito apego aos animais. Esses dias ainda nós estávamos vendo na internet, no Facebook, algo que nos agradou, nos desagradou, algo que nos desagradou, envolvendo até um líder, um grande líder da Igreja Católica. Ele mesmo contou que uma senhora passando por ele, estava com uma bolsa, uma sacola, uma senhora passando por ele, abriu aqui a sacola para ele e disse assim: olha aqui a minha filhinha, olha aqui a minha filhinha. E era uma cachorrinha. Ele achou aquilo um absurdo. Ele achou aquilo um absurdo, dizendo, com tantas crianças passando fome. Ora, nós não concordamos com a opinião dele em absoluto. De fato, muitas crianças estão passando fome e muitas crianças necessitam de amparo, até mesmo de um amparo prioritário. Mas nós precisamos de compreender as pessoas que protegem os animais, porque os animais também merecem proteção. São nossos irmãos inferiores. Os animais, se não forem socorridos no mundo atual, no mundo de hoje, eles não têm o que comer. Às vezes um cachorrinho, um filhote de cão, um gatinho, um gato, eles não têm o que comer, não têm remédio. Por que nós temos os veterinários? Porque os veterinários cuidam dos animais, não é? Temos as clínicas veterinárias. Então, nós não concordamos com a opinião desse líder da Igreja Católica, que foi uma opinião assim muito extremista e não deixou de ser muito agressiva. Ora, aquela senhora provavelmente não pôde ter filhos. Ela não pôde ter filhos e vamos supor que não conseguisse adotar uma criança, ela adotou uma cachorrinha. É uma bênção, é uma caridade. Para ela era vida. E ele ficou nervoso com a senhora. Ora, ele deveria ter ficado nervoso com ele mesmo, diante da opinião que ele deu. Aqui nós temos uma história muito interessante. Aninha. Chico contou-nos a história de Aninha, uma gata de estimação, com a qual ele tinha o hábito de conversar. Ela lhe respondia com acenos, movimentando a patinha peluda. Oravam juntos e ela se deitava aos seus pés, quando ele psicografava em casa. Vejamos, era praticamente a única companhia que Chico tinha, não é? Um dia, Aninha comeu uma lagartixa e envenenou-se. Chico internou-a na clínica veterinária de um amigo. Olha o cuidado de Chico. Levou Aninha ao médico, ao veterinário. Eu estava almoçando, meu filho, quando ouvi uma voz. Chico, ela está partindo. Pedi licença, interrompi o almoço e fui para a clínica. Olha aqui, Chico, com tanta preocupação, foi lá para a clínica, ver a Aninha. Em lá chegando, parecia que ela só estava me esperando. Assim que me viu, revirou os olhinhos e partiu. Ajoelhei-me perto dela, aconcheguei-a de encontro ao peito e chorei. Era uma amiga de muitos anos. Olha aqui, a gatinha que ficava lá deitada aos pés dele enquanto ele escrevia. Era uma amiga de muitos anos. Saí de lá amparado e tive que orar para sair daquele estado. Olhe, meu filho, eu não vou sentir uma dor maior quando perder um parente, um amigo. Vou chorar igual, sentir igual.
Durante uns 20 dias, continuou Chico, o gatinho que ficou órfão, filho da Aninha, chorou procurando a mãe. Parecia que o miado dele falava mãe em inglês. Mother, mother, mother. Isso é o Chico contando. Peguei-o no colo e conversei com ele, tentando confortá-lo. Eu sei, disse-lhe, que você não me entende as palavras, mas está ouvindo o meu coração. Ela vai renascer entre nós. Chico disse para o filhotinho e observou: os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente em que ele se habituou. Está aqui uma frase que circula muito aí na internet. É do Chico esta frase. Essa é do Chico, porque muitas outras que estão circulando por aí não pertencem ao Chico. Nós temos visto aí muitos pensamentos, muitas frases na internet, e lá no final escrito assim, Chico Xavier. Não é de autoria do Chico. Tem muita coisa que não é da autoria do Chico. Quando é da autoria do Chico, a gente sabe o livro ou a gente conhece, quando é da autoria do Chico, não é? Aí o Chico continuou. Os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente em que ele se habituou. Lembrando o caso de Aninha, Chico se emociona, mas percebendo a nossa estranheza, concluiu: pois é, quando eu falo assim para os amigos, quando eu conto para os parentes o caso de Aninha, eles me olham espantados, exclamando: meu Deus, o Chico extrapolou. E dá uma gostosa gargalhada. Por quê? Porque realmente, para entender Chico Xavier, como para entender determinados espíritos que vêm à Terra, é muito difícil, Para entender, por exemplo, um Francisco de Assis, que é considerado aí hoje o patrono da ecologia, o patrono dos animais, Entender Francisco de Assis conversando com os animais. Para muita gente, até hoje, Francisco de Assis tinha ficado louco, não é? E Chico conversava até com as plantas. E hoje nós estamos vendo aí a ciência mostrando, não é? Que as plantas sentem o carinho, a vibração positiva, como sentem também a vibração negativa. Vamos ver aqui uma outra história do Chico, não é? É muito interessante aqui. Nunca namorei. Muita gente pergunta, o Chico teve namorada? Por que o Chico não se casou? Alguma vez ele namorou? Aí ele disse assim, nunca namorei. Aí ele falando, não, eu nunca namorei porque não tive tempo. Aos 5 anos perdi a minha mãe. Como meu pai não vivia em casa, ele nos entregou para pessoas amigas até que a situação financeira da família se arrumasse. Ele, com 5 anos, ele foi morar com sua madrinha na casa de seu padrinho, Mas a madrinha era doente, era perturbada. Eu fui para a casa da minha madrinha de batismo. Ela morava com um sobrinho de 15 anos. Eu tinha 5. Um dia me levantei e, com a única torneira de água fria que tinha na casa, fiz toda a higiene habitual. Quando voltei, debaixo da coxa, sob o lençol, haviam derramado um vaso noturno. Haviam derramado um pinico, Era um menino de 15 anos, chamado Moacir, terrível, e que colocava a culpa no Chico. Eu olhei para o meu companheiro de quarto, que já era rapazinho, e pensei, este rapaz não pode ser mau.
ele não faria isso comigo. Minha mãe sempre foi muito devota e no fim de cada noite nos ensinava a dizer assim: ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu não tiver de ter uma boa sorte, dai-me uma boa morte. Então, uma das minhas irmãs um dia perguntou: como é que a senhora manda a gente fazer esta oração que fala em morte? Ela respondeu: minha filha, é porque o demônio existe. E quando o demônio toma conta de uma pessoa, é melhor que ela morra. Aí o Chico contava e também sorria, né? O que a mãe dele ensinava. Dizia, Dona Maria João de Deus, católica, não é? Ela dizia, olha, quando o demônio toma conta de uma pessoa, é melhor que ela morra. É porque, de fato, né? Quando o mal toma conta de alguém, a pessoa pode fazer muito mal. Em seguida ele fala, ruína humana. Ele fala sobre ele mesmo. Ele disse assim, mostrar um corpo que já está capengando, mostrar uma ruína humana, porque certa vez as pessoas começaram a criticá-lo porque ele tinha adotado a peruca, né? O uso de peruca. Mas tinha um motivo para o Chico usar a peruca. Muita gente não sabe. Sabe qual que era a questão? Questão que o Chico não foi nada de vaidade. A questão é o seguinte, é que muitas pessoas, principalmente muitas senhoras, quando iam se despedir dele, beijavam a sua calva, beijavam a sua careca. E a cabeça dele ficava marcada de batom. Ninguém pensa nisso, ninguém fala a respeito disso. Foi um dos motivos. As senhoras, Chico, abraçava e beijava na careca dele. Com aquele batom vermelho, às vezes era um batom até de outra cor. Ele tinha que pegar um lenço e limpar ali a cabeça, porque senão ainda iam fotografá-lo e publicar. Então foi um dos motivos pelo qual o Chico passou a usar a peruca. E mesmo porque ele falava assim, não, eu não posso me apresentar como se fosse uma ruína humana, como ele diz aqui, mostrar um corpo que já está capengando, mostrar uma ruína humana. Há pouco tempo um jornalista me disse, eu estou te procurando há 15 dias e somente agora te achei, mas achei uma ruína humana. O jornalista falou para ele. Aí eu falei, graças a Deus, porque o Senhor me coloca no meu lugar próprio. Ele respondeu para o jornalista, olha que jornalista atrevido, achei uma ruína humana. O Chico falou, graças a Deus, porque o Senhor me coloca no meu lugar próprio. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.